Se hoje você está preocupado com alguém da sua família e gostaria de poder proteger essa pessoa de tudo o que pode acontecer, fica comigo por alguns minutos, porque nós vamos colocar nossa casa e as pessoas que amamos diante de Deus. Quando a gente ama alguém, é natural querer saber se essa pessoa está bem, querer acompanhar de perto e tentar evitar qualquer problema, mas nem sempre isso é possível. Os filhos crescem e começam a seguir os próprios caminhos. Alguém da família precisa sair cedo para trabalhar, outra pessoa mora longe, alguém pode estar passando por um problema de saúde ou enfrentando uma situação que você não consegue resolver. E nesses momentos, a preocupação pode ocupar espaço demais dentro da gente. Começamos a pensar onde aquela pessoa está, se chegou bem, se vai tomar uma boa decisão e se alguma coisa pode acontecer. O problema é que pensar nisso o tempo inteiro não aumenta nossa capacidade de proteger quem amamos, apenas aumenta nosso cansaço. Por isso hoje eu quero convidar você a fazer aquilo que está ao seu alcance e depois entregar a Deus aquilo que não está. O Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia quando falamos sobre proteção e confiança em Deus. E logo no começo ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra não está dizendo que uma pessoa que confia em Deus nunca vai enfrentar dificuldades. Ela está nos lembrando que mesmo em uma vida onde existem problemas, nós podemos buscar em Deus um lugar de confiança e descanso. E talvez seja justamente isso que você esteja precisando hoje. Não da garantia de que vai conseguir controlar tudo, mas da paz de saber que você pode cuidar daquilo que está nas suas mãos e confiar a Deus aquilo que você não consegue alcançar. Talvez exista alguém específico ocupando seus pensamentos agora. Pode ser um filho que saiu de casa e está vivendo uma fase em que você já não consegue acompanhar tudo. Pode ser seu marido ou sua esposa enfrentando uma dificuldade no trabalho. Pode ser seu pai ou sua mãe passando por algum problema de saúde ou simplesmente alguém que você ama e que está longe. Quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, é muito fácil imaginar coisas ruins, mas nem tudo o que a preocupação coloca na nossa cabeça vai realmente acontecer. Às vezes, estamos sofrendo por situações que existem apenas como possibilidades e acabamos perdendo a paz antes mesmo de saber o que de fato está acontecendo. É por isso que precisamos aprender a separar cuidado de medo. Cuidar significa conversar quando é necessário, orientar nossos filhos, prestar atenção, procurar ajuda quando alguém precisa e tomar decisões responsáveis. O medo excessivo é diferente porque ele faz a gente tentar controlar situações que nenhuma pessoa consegue controlar completamente. O Salmo 91 nos lembra que Deus conhece aquilo que nós não vemos e pode estar presente onde nós não conseguimos estar. Quando alguém que você ama sai de casa, você não sabe todas as situações que essa pessoa vai encontrar durante o dia, mas pode pedir a Deus que dê sabedoria para suas escolhas e atenção para seus caminhos. Você pode pedir proteção e ao mesmo tempo continuar ensinando responsabilidade. Uma coisa não anula a outra. Confiar em Deus não significa ignorar cuidados básicos e também não significa acreditar que nada difícil pode acontecer. Significa reconhecer nossos limites sem deixar que esses limites nos levem ao desespero. O Salmo também fala sobre Deus guardar nossos caminhos, e essa ideia é muito importante, porque proteção não envolve apenas perigos físicos. A gente também precisa de proteção nas decisões que toma, nas pessoas que escolhe ouvir e na maneira como reage quando está sob pressão. Algumas escolhas parecem pequenas no começo e acabam trazendo consequências grandes depois. Por isso, quando você ora pela sua família, pode pedir que Deus dê discernimento aos seus filhos e maturidade aos adultos da casa. Pode pedir que Ele ajude cada pessoa a perceber quando alguma situação não está fazendo bem
e a ter coragem para mudar de direção quando for necessário. E também podemos pedir proteção dentro da própria casa, porque nem sempre aquilo que machuca uma família vem de fora. Às vezes, o problema começa nas palavras que são ditas quando alguém está irritado, em conversas que nunca são resolvidas ou no hábito de descarregar em quem está perto todo o estresse que veio do trabalho. Se hoje existe alguma tensão dentro da sua casa, não precisa fingir que está tudo bem. Você pode pedir a Deus sabedoria para lidar com isso. Talvez seja necessário conversar com mais calma. Talvez alguém precise pedir perdão, ou talvez vocês precisem procurar ajuda para uma situação que já ficou difícil demais para resolver sozinhos. Uma casa protegida não é uma casa onde ninguém tem problema. É uma casa onde as pessoas aprendem a enfrentar os problemas sem deixar que eles destruam o respeito e o cuidado que existe entre elas. Talvez a sua maior preocupação hoje esteja ligada à saúde de alguém. E se esse for o caso, eu quero lembrar você de que fé e cuidado podem caminhar juntos. Você pode orar pela pessoa e também procurar o atendimento necessário. Pode confiar em Deus enquanto acompanha exames e tratamentos. Pode pedir força durante a espera sem fingir que não está preocupado. Quando ainda não temos uma resposta, a mente costuma tentar preencher esse espaço com o pior cenário possível. Mas você não precisa fazer isso com você mesmo. Espere a informação correta antes de tirar conclusões e viva uma etapa de cada vez. Se alguém da sua família está fazendo o tratamento, peça força para essa pessoa e sabedoria para os profissionais responsáveis. Se existe alguém cuidando de uma pessoa doente há muito tempo, lembre também de quem está cuidando, porque muitas vezes essa pessoa está cansada e tenta esconder. Às vezes, ela precisa de descanso, companhia e ajuda prática. Orar pela família também é pedir sensibilidade para perceber quando alguém perto da gente precisa de apoio. E talvez sua preocupação não seja saúde, talvez seja dinheiro. Quando a situação financeira fica difícil, a tensão entra dentro de casa com muita facilidade. As contas começam a preocupar, as conversas ficam mais pesadas e qualquer gasto pode virar motivo de discussão. Se isso está acontecendo na sua família, peça a Deus sabedoria para tomar decisões e não deixe que o medo faça vocês tratarem uns aos outros como inimigos. Talvez seja preciso reorganizar algumas coisas, procurar novas oportunidades ou enfrentar uma dívida aos poucos. Nem tudo vai ser resolvido de uma vez, mas é possível enfrentar uma situação difícil sem permitir que ela destrua a união da família. Agora pensa por alguns segundos nas pessoas que fazem parte da sua vida e coloque cada uma delas diante de Deus. Pense em quem mora com você e em quem está longe. Pense naquele filho que preocupa você, naquela pessoa que está enfrentando uma dificuldade e também naquela que aparentemente está bem. Não é necessário imaginar todos os problemas que poderiam acontecer. Apenas lembre dessas pessoas e entregue cada uma delas a Deus. Se existe alguma situação que você não contou para ninguém, Deus também conhece. Você pode fazer sua parte sem acreditar que precisa resolver tudo sozinho. Nós vamos orar agora, e enquanto você acompanha esta oração, coloque diante de Deus os nomes e as situações que estão no seu coração. Pai, obrigado pela minha família e por cada pessoa que faz parte da minha vida. Tu conheces nossa casa por completo e sabes aquilo que está acontecendo mesmo nas situações que eu ainda não consigo entender. Conheces nossas preocupações e também aquilo que ninguém fala em voz alta. Por isso hoje eu coloco minha família diante de Ti e peço que nos guardes. Acompanha nossos caminhos e nos ajuda a agir com atenção e responsabilidade. Quando alguém sair de casa para trabalhar, estudar ou resolver qualquer coisa, dá sabedoria para cada decisão e cuidado em cada situação.
Eu não quero passar o dia imaginando tudo o que pode dar errado, e por isso entrego a Ti aquilo que não consigo controlar. Ajuda-me a cuidar, sem viver dominado pelo medo, e me dá paz para entender que eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cuida dos meus filhos e das pessoas que eu amo como filhos. Dá maturidade para que eles aprendam a fazer boas escolhas e coloca pessoas de confiança no caminho deles. Se existir alguma amizade ou situação que não esteja fazendo bem, ajuda-os a perceber antes que aquilo traga consequências maiores. E se eu estiver tentando controlar mais do que orientar, me ajuda a reconhecer isso. Dá-me sabedoria para conversar sem afastar e paciência para ouvir antes de responder. Eu quero cuidar das pessoas que amo de uma maneira saudável e confiar em Ti quando elas estiverem longe dos meus olhos. Cuida também dos adultos desta casa e de tudo aquilo que cada um carrega durante o dia. Tu sabes das preocupações do trabalho e das responsabilidades que muitas vezes entram em casa junto com a gente. Ajuda-nos a não descarregar uns nos outros aquilo que aconteceu fora. Se houver alguma conversa difícil que precisa acontecer, dá-nos calma para falar e disposição para ouvir. Se existe alguma mágoa sendo acumulada, ajuda-nos a lidar com isso antes que fique ainda maior. Quando eu errar, me dá humildade para reconhecer, e quando alguém errar comigo, me dá sabedoria para não responder apenas com raiva. Se houver alguma situação que não conseguimos resolver sozinhos, mostra-nos quando é hora de procurar ajuda. Não deixa que orgulho ou vergonha façam uma dificuldade pequena se tornar um problema muito maior. Eu te peço também pela saúde da minha família. Tu conheces quem está esperando um exame e quem está passando por tratamento. Sabes quem está com medo e quem está cansado. Dá força para cada pessoa e sabedoria para os profissionais que estão cuidando dela. Ajuda-nos a procurar o atendimento necessário e a seguir aquilo que precisa ser feito. Durante a espera, nos dá equilíbrio para não transformar cada dúvida em uma certeza ruim. Se existe alguém cuidando de outra pessoa há muito tempo, dá descanso e coloca a gente por perto para ajudar. Que essa pessoa entenda que ela também precisa ser cuidada e que não precisa carregar tudo sozinha. Olha também para a nossa vida financeira e para tudo aquilo que está preocupando nossa casa nessa área. Tu sabes das contas e das responsabilidades que precisam ser cumpridas. Dá-nos sabedoria para organizar aquilo que temos e maturidade para conversar sobre dinheiro sem transformar a dificuldade em briga. Se existe alguém procurando trabalho, dá força para continuar tentando e ajuda essa pessoa a encontrar oportunidades honestas. Se existe alguma dívida difícil de resolver, dá clareza para criar um caminho possível e paciência para seguir uma etapa de cada vez. Não deixa que o medo faça a gente tomar decisões precipitadas e não permita que a preocupação financeira mude a forma como tratamos as pessoas dentro da nossa própria casa. Ajuda-nos a lembrar que um problema precisa ser enfrentado como família e não usado para colocar uns contra os outros. Protege também nossas palavras. Quando estivermos cansados ou irritados, nos ajuda a pensar antes de falar, e quando passarmos do limite, nos dá humildade para corrigir. Que nossa casa seja um lugar onde as pessoas saibam que podem conversar e pedir ajuda. Que os nossos filhos não tenham medo de contar quando alguma coisa estiver acontecendo e que nós, adultos, também aprendamos a falar quando não estamos bem. Pai, eu coloco diante de Ti aquela pessoa que está longe e que eu não consigo acompanhar como gostaria. Tu sabes onde ela está e sabes tudo o que ela está vivendo. Cuida dos caminhos dessa pessoa e dá sabedoria para as decisões que ela precisar tomar. Se estiver se sentindo sozinha, coloca alguém de confiança por perto.
Se estiver passando por uma dificuldade que ainda não conseguiu contar para ninguém, dá coragem para procurar ajuda. E me ajuda a entender que eu posso continuar amando e orando, mesmo quando não consigo acompanhar todos os detalhes. Eu entrego também aquela preocupação que não consegui mencionar durante esta oração. Tu sabes exatamente qual é e conheces o nome da pessoa que está no meu coração. Eu gostaria de garantir que tudo ficasse bem e impedir qualquer problema, mas sei que isso não está completamente nas minhas mãos. Então, mostra aquilo que eu posso fazer e me dá paz para entregar o restante a ti. Se eu preciso tomar alguma atitude, dá clareza. Se preciso conversar, dá sabedoria. Se preciso esperar, dá paciência. E se a preocupação estiver crescendo mais do que a situação realmente exige, me ajuda a perceber e a recuperar a tranquilidade. Obrigado porque eu posso colocar minha família diante de ti, sem fingir que todos os problemas desapareceram. Obrigado porque posso confiar em ti e continuar agindo com responsabilidade. Eu quero cuidar das pessoas que amo, sem tentar controlar tudo o que acontece com elas. Quero estar presente quando puder e saber entregar quando eu chegar ao limite daquilo que consigo fazer. Guarda nossa casa e nossos caminhos. Dá-nos sabedoria para as decisões e paciência para as conversas. Ajuda-nos a tratar uns aos outros com respeito mesmo nos dias difíceis. Protege nossa família também das decisões impulsivas e das palavras que machucam. Que exista dentro da nossa casa espaço para perdão e disposição para melhorar aquilo que precisa mudar. Eu coloco diante de ti meus filhos e meus pais, meu marido ou minha esposa e todas as pessoas que fazem parte da minha família. Cuida de cada uma delas e me ajuda a viver este dia sem carregar o medo de tudo o que poderia acontecer. Eu faço aquilo que está ao meu alcance e confio a ti aquilo que não está. Em nome de Jesus, amém. Agora continue o seu dia com mais calma. E lembre que amar sua família não significa conseguir controlar tudo o que acontece com cada pessoa. Faça aquilo que estiver ao seu alcance, converse quando precisar, esteja presente quando puder e entregue a Deus aquilo que você não consegue resolver. Quando a preocupação voltar, não precisa imaginar todos os cenários possíveis. Apenas lembre que você já colocou essas pessoas diante de Deus e continue fazendo sua parte com sabedoria. Se esta oração representa aquilo que você deseja para sua casa hoje, escreva nos comentários: Deus, guarda minha família, que o Senhor dê paz ao seu coração, sabedoria para cada decisão e cuidado para os caminhos de todas as pessoas que você ama.